Olá, meu nome é Andréa. Meu nome é Marina. E hoje vamos falar sobre escambo. E aí, Marina, define escambo. Bom, escambo é troca de coisas ou serviços ou ambos. Você pode trocar um serviço por alguma coisa ou um serviço por serviço e assim vai indo. É uma troca sem envolvimento de dinheiro. Então isso aconteceu... Bom, isso ocorria muito há 10 mil anos atrás. No período neolítico, quando né? não existia sistema monetário. E no Brasil, quando ele foi colonizado, os indígenas usavam muito isso para poder... Os portugueses, na verdade, para enganar os índios, né? Que a gente sabe bem essa história. Sim, mas mesmo antes dos portugueses chegarem, os índios também usavam isso porque eles não tinham moeda. Quem trouxe isso foi a colonização. Então, a gente tem essa parte do escambo que é trocar coisas, né? Não necessariamente, não tem moeda. Lembre disso, não existe pagamento. E por que a gente está falando disso, né? Porque a gente está vivendo, acho que o período da história do Brasil, com maior crise, pelo menos que eu, né? Estou presenciando aqui, a minha família, né? E todos nós, eu acho. E as coisas estão muito caras, né? Então a gente começou a fazer trocas aqui em casa, né? Porque escambo nada mais é do que trocar sem envolvimento monetário, como ela disse mesmo, né? Então, por exemplo, nós temos uma horta aqui, então a gente troca, sei lá, couve por arroz, às vezes falta arroz e aí a pessoa, eu dou couve, a outra pessoa me dá arroz. Isso é se gerando naturalmente. Quando você abre a tua vida para o escambo, para troca, começam a surgir trocas que você não esperava. Por exemplo, né, uma amiga minha de infância, praticamente amiga irmã, né? Ela me disse um dia, e aí, como é que anda teu inglês? Porque eu estou super interessada com as coisas que você fala de alimentação saudável, eu queria muito aprender sobre isso. Então, que tal a gente se reunir uma hora, por uma vez por semana, para você falar para mim de alimentação saudável em inglês, né? E aí a gente acabou trocando um monte de assuntos, né? Astrologia, a vida, um monte de coisas. E dá muito prazer, porque é como você potencializar teus talentos a favor do outro, potencializar o melhor que você faz a favor do outro. Então, assim, o que eu tenho de melhor para passar para você e o que você tem de melhor para me retornar? Tem que existir a troca, né? Então, a nossa ideia, né, Mamá, é que as pessoas comecem a realmente a pensar em qual é teu talento que você pode passar para o teu amigo e começar a trocar mesmo, em momentos bicudos, como se diz, né? Numa boa troca, sem o dinheiro envolvido, ajuda muito. E sem enganação, né? Porque, como a gente sabe, na época do que chegaram os portugueses aqui, ficavam dando espelhinho para índio, e o índio, né, começou a dar terra. Então, assim, realmente, sem enganação. O escambo tem que ser justo e prazeroso, né? Uma coisa que eu tenho visto também, que eu acho bem interessante, assim, surgindo, são trocas, por exemplo, grupos, né, que você tem interesse. Maternidade, eu vejo muito isso na área da maternidade. Mães se juntam e fazem grupos para trocar coisa, porque as crianças perdem tão rápido que assim, eu te dou um macacãozinho, aí o outro dá não sei o que, aí troca não sei o que, meu filho parou de usar o carrinho, aí ou troca por alguma coisa. Então, pessoal, eu vejo isso muito em grupos específicos, sabe? Você gosta muito de alguma coisa, você troca alguma coisa por alguma coisa, porque você gosta de livro. Livros tem que passar, por exemplo, é uma coisa que eu e minha mãe tem. Depois que a gente lê, eu já macho gosto. Claro que tem livros específicos que ficam em casa. Mas assim, doe, vai lá, deixe, troque. Tem um lugar, tem pontos assim que deixam livros para você pegar e deixar. Tem uma história de coisa, né? Interessante com livros, né? Que você pega o livro e coloca um recadinho na primeira página. Deixei este livro aqui para você ler e quando você terminar, deixe no banco de uma praça também para outra pessoa ler. Então você acaba, né, fomentando a cultura, né, o interesse pela leitura. Então eu acho bem legal isso aí. A gente morava num condomínio que era bem legal, ele tinha casinhas para livros, então você andava no meio do condomínio, podia pegar um livro que alguém deixou lá. A gente também fez bastante coisa na pandemia de, eu tenho coisa para doar aqui, nossa, aí alguém aparecia com um doce depois para entregar por, muito obrigado. Então o escambo, na verdade, não precisa ser obrigatoriamente você, atualmente, né, tô falando, não esquece de anos atrás que era por sobrevivência, as trocas existiam. Mas assim, hoje em dia também você pode fazer um ato bonito e o retorno vem, como a gente faz aqui, que a gente entrega várias coisas da horta, uma hora precisa de uma coisa, o vizinho ajuda e assim vai. Aqui a gente se ajuda bastante nesse condomínio. Então a ideia é que a gente faça ações com muito amor, alicerçados no bem, né? E é isso.
Quanto isso, mais a né? gente... Gentileza gera gentileza e escambo é uma gentileza bem interessante nos momentos de hoje. Um beijo enorme para vocês. Se inscrevam, curtam, etc e tal. Beijo, até semana que vem. Jorge tá me mandando um negócio também.